Então, bom dia, irmãs do Brasil, e boa tarde, irmãs que estão na Europa. Ah, eu sou um pouco envergonhada, então estou aqui já a sair da minha zona de conforto também para falar para vocês. Ahm, então, a minha gravidez foi muito planejada, foi muito desejada, e descobri ela numa fase difícil da minha vida, né? Pronto, não queria estar a chorar, mas já está a acontecer. Descobri a minha gravidez quando a minha avó estava muito doente e ela sempre me pediu uma netinha. E então, pronto, eu decidi que era a hora de lhe dar uma netinha e, e eu fui vê-la. Quando descobri que estava grávida, ela foi a terceira pessoa já. Ela já não falava, ela já não. Pronto, já não entendia, mas eu acredito que Deus a deixou aguentar mais este tempo para ela ir embora sabendo que o desejo dela estava realizado, porque ela partiu 3 dias depois de eu lhe ter contado que estava grávida. Então, pronto, começou logo por aí. E eu sei que a minha filha foi um milagre e foi uma bênção na minha vida, na vida da minha mãe. Ahm, então, eu, depois de saber que estava grávida, eu estava a trabalhar numa loja de roupa, e eu tive um descolamento de placenta. Tive perdas de sangue, fui para o hospital, onde me disseram que era uma ameaça de aborto e que eu teria que ficar em repouso absoluto. E assim foi, fiquei em casa, coloquei baixa médica. Entretanto, o meu contrato de trabalho chegou ao fim e não me renovaram mais o contrato, ou seja, fui despedida, estando grávida. E o meu noivo, o Luan, ele estava fora do país na altura. Então foi assim muito complicado lidar com tudo, com a ausência dele, com a morte da minha avó, com o facto de ter perdido também o emprego, não é? Apesar de ter ficado na baixa. Hum, pronto, então, Irmã Carolina, eu creio que eu fechei o seu microfone sem querer, porque entraram irmãs, aí para não dar interferência, eu fui fechar o microfone e apertei no seu. Se a senhora puder abrir novamente, amém? já está. Glória a Deus. Então, hum, a minha placenta, graças a Deus, cicatrizou, hum, deixou de ser uma gravidez de alto risco. Ou seja, pude voltar à minha vida minimamente normal, não é? Ahm, eu tenho aqui umas anotações para não me ir perdendo, porque eu fico sempre nervosa a falar em público, então tenho aqui as minhas cábulas. Ahm, então, quando me rebentaram as águas, foi até num momento interessante, porque eu estava com a minha sogra em casa dela e estávamos a ouvir um louvor, que é a Avenida do Arrependimento do Tales Roberto com outro rapaz que eu não lembro agora o nome, mas sei que foi esse louvor que nós estávamos a ouvir, porque eu sempre senti a presença de Deus através de louvores. Cada vez que eu ouço um hino, o meu corpo todo arrepia e pronto. É assim que eu comunico com Deus, ouvindo louvores. Ahm, e então rebentaram-me as águas, em casa, de noite, e eu fui para o hospital, muito nervosa, mas sempre a tentar confiar em Deus e também por causa do o meu marido, né? Ele é muito crente e a fé dele passa para mim um pouco. Foi através dele que eu entrei no mundo, né, de Deus, da religião. Nós aqui em Portugal não temos muito hum, esse, essa à vontade, não é? Não somos muito crentes. Então foi através
do Luan e da minha sogra que eu comecei a frequentar o mundo da igreja, pronto, e espero aprofundar mais ainda a minha fé, porque sinto que ainda falta um longo caminho e quero ficar mais à vontade com Deus também. E sei que o meu parto foi muito abençoado por Ele, apesar de ter tido muitas dúvidas e muitos problemas a meio. Então, continuando, eu cheguei ao hospital e cheguei de noite, eram 11 da noite, mais ou menos, e não foi nada como eu estava à espera. Eu ia preparada para ter um parto diferente, ia preparada para chegar lá e estar toda uma sala para eu poder fazer os meus exercícios que eu tinha planeado, hum, para não estar sozinha. Eu tinha muito medo de estar lá sozinha. E então, eu cheguei, fui logo obrigada a estar deitada, passar a noite inteira deitada num quarto. E eu fiquei muito assustada e eu passei a noite a ouvir hinos nos auscultadores que eu levei. E inclusive o Luan, o meu marido, né, fez-me uma playlist só de hinos. E então eu tive a noite toda com os fones, a pedir ajuda a Deus e que Ele me guiasse, que o sofrimento todo passasse depressa. Mas pronto, não foi depressa, hum, mas sei que é justo que muito custa o que muito vale, não é? Então eu tive que passar por essa prova toda. Durante o dia, eu estava com a dilatação muito lenta, passei a noite, com a dilatação com 1 centímetro apenas, já estava a perder a esperança que ia ter um parto normal. Eu tinha muito medo de ter uma cesárea, sempre pedi a Deus ter um parto normal, vaginal, sem lacerações, sem nada, e já começava a perder a esperança de que fosse acontecer um parto normal, não é? E durante a tarde, a dilatação começou a acontecer porque induziram, com a citocina, o parto, no início da tarde, ali na hora do almoço, mais ou menos. Meteram-me a ocitocina e começaram a dar as primeiras doses da epidural, porque a dor da ocitocina, não é, de forçar, de adiantar o trabalho de parto, era muito grande, então eles meteram-me logo a epidural. Entretanto, houve um momento muito bonito, até que o Luan estava lá comigo e ele se ajoelhou e começou a orar. E eu acredito muito mais na fé dele e das outras pessoas, das irmãs, da minha sogra. Acredito muito mais na fé das outras pessoas do que na minha, porque sinto que Deus ouve mais os outros, né? Lá está, por eu não ter tanta confiança ainda com ele, na minha relação com ele. E ele começou a orar muito, muito, a pedir ajuda também, porque me estava a ver em grande sofrimento, porque mesmo com a epidural as dores eram muitas. E houve um momento também que ele pediu a Deus, hum, ali, se eu aceitava casar com ele. E pronto, foi um pedido de casamento muito bonito e muito especial. E eu aceitei. Hum, Pronto, passou esse momento bonito. Sei que a minha sogra também estava em casa a orar, sei que as irmãs estavam em casa a orar também para que passasse depressa. Entretanto, o catéter da epidural nas costas saiu do sítio, a agulha saiu das costas e as enfermeiras iam administrando a epidural, mas não estava a entrar no meu corpo, então não estava a fazer efeito nenhum. E à medida que a dilatação foi avançando, as dores foram cada vez maiores, até que por volta aí das 8, 9, 10 da noite, essas horas aí, hum, foi as dores mais fortes que eu já senti na minha vida. Eu gritava com dor, eu pedia ajuda, eu supliquei mesmo por Deus. Eu lembro-me do Luan depois me contar que eu estava deitada na cama e o meu corpo, o peito levantava e todo vermelho e eu gritava, algo assim muito assustador mesmo. E as enfermeiras iam lá e diziam: Mas eu já pus mais epidural, eu já meti mais epidural, tem que aguardar pelo efeito da epidural.
e nada de haver esse efeito. Eu só dizia, mas não é possível que esteja algo a fazer efeito, porque era horrível mesmo. E Deus usou também o meu marido para me dar suporte, para me dar força, porque ele teve a fazer-me massagem nas costas o tempo inteiro, mesmo quando ele dizia, eu já não aguento mais, eu já não consigo mais, tenho que parar, e eu pedia, por favor, não pares, porque era o que mais me aliviava, no meio de tanta dor, era ter as mãos dele a fazer força na minha lombar, porque pronto, conseguia minimizar um bocadinho aquela dor que eu estava a sentir. E nada da dilatação avançar. Aí eu já estava com 8 de 8 para 9 centímetros, mas nada de chegar aos 10. Até que foi uma médica ver as minhas costas e disse: Pois já percebemos porque é que estás com tanta dor, porque a epidural não está a fazer efeito nenhum. Então a solução foi ir ao anestesista novamente, hum, furar as minhas costas e fazer uma nova colocação de outro catéter para ver se eu começava a sentir o efeito da epidural. E foi aí que apareceu um médico, chamava-se Joaquim, se eu não me engano, um médico assim mais velho, mesmo provavelmente já na idade da reforma, com umas barbas brancas, com umas mãos muito grossas. Eu lembro-me de ver assim a cara dele, fazia-me lembrar o Pai Natal. E aquilo tinha tudo para dar errado. Eu lembro-me que o meu marido falou que achava que aquilo ia dar muito errado, porque o médico estava todo a tremer, mal se conseguia mexer assim, pediu para uma enfermeira puxar um banco, enfim, ele, ele não passava credibilidade nenhuma naquilo que ele ia fazer. E ele pediu ajuda ao Luan para o Luan me segurar, porque eu estava-me a mexer muito com dores, eu gritava com muitas dores, e tinha o Luan à minha frente a agarrar-me, e tinha o médico atrás de mim para me fazer para me colocar o catéter. E a agulha da epidural é muito grande. Ele espetou várias vezes as minhas costas porque eu me estava a mexer muito e ele não conseguiu logo à primeira nem à segunda. Eu lembro-me depois de ver os lençóis assim cheios de sangue, né, dele furar e o sangue escorrer, mas finalmente, graças a Deus, ele conseguiu meter o catéter e, e eu lembro-me que foi como se eu tivesse apagado. As 2 horas seguintes a ele ter colocado a epidural, eu fiquei deitada na cama, super relaxada, sem dor nenhuma, como se tivesse sido drogada, não é? Eu fui drogada. Estava deitada na cama, sem dores, só de olho fechado, ali a aproveitar aquele momento de relaxamento, não é? E eu a pensar, ok, agora vou ter que ganhar aqui força, para o que vem a seguir, não é? Porque eu sabia que ainda não tinha acabado, ainda tinha que vir a parte pior, vá, das demais dores, né? Que é a parte em que a Aurora nasceu. Então, eu aproveitei essa parte, essas 2 horas, para descansar. Eu sinto que foi Deus a dar-me um alívio depois de tantas horas a sofrer. Finalmente eu tive um pouquinho de alívio para conseguir ganhar as forças, para recuperar o fôlego. Até que às 2 e pouco da manhã voltei a sentir novamente aquelas dores e foram verificar a minha dilatação e já estava com 10 centímetros. Então já era a hora de ir para a sala de partos. E aí foi rápido. Tirando a parte que a Aurora teve que ser puxada com ventosas e depois eu fiquei com uma laceração, tive que ser cozida de dentro para fora. Mas ela está aqui, está com saúde, está muito gordinha, está a crescer muito bem. A minha recuperação também tem sido um pouco lenta, porque tenho os pontos bastante inflamados, mas já fui ao médico, já estou a receber medicação, já me sinto melhor.
E pronto, o parto em si foi isto. Eu sei que Deus também. Eu tive lá uma enfermeira que durante a noite, quando eu cheguei, foi uma pessoa muito bruta. Tanto que eu chorei muito com medo. O que é que vai acontecer aqui? Estou eu sozinha e Deus, e será que Deus vai fazer alguma coisa aqui para me ajudar? Porque lá está, nós duvidamos sempre. E de manhã aquela enfermeira já estava tão boazinha. Eu lembro, até comentei com o Luan como assim ela foi tão bruta quando eu cheguei e foi melhorando o seu comportamento ao longo da noite. Então também acredito que Deus tocou o coração dela e depois tive algumas enfermeiras boas no caminho que me ajudaram, tive outras más, eh, outras pessoas brutas também. Mas temos que focar na parte boa e sei que Deus estava lá. Ahm, e pronto, a Aurora nasceu. Eu lembro-me que quando viemos para casa, ahm, quando viemos para casa, vim com o meu marido, com a minha sogra, com a minha filha e com a minha enteada, e vínhamos a ouvir louvores novamente. E eu sentia uma paz, sentia gratidão. Eu vinha até a chorar, a pensar, depois de tudo o que eu passei, estou finalmente a ir para casa com a minha bebê, com o meu milagre, não é? Que eu tanto quis e tanto esperei. E pronto, agora é viver um dia de cada vez e pedir a Deus para continuar a abençoar a minha casa e queria agradecer também às irmãs que eu sei que tiveram a orar sempre por mim, pela minha família. Agradecer também à minha sogra que me trouxe aqui e acho que é só, é isso. Obrigada.